Estamos presenciando um momento decisivo nas relações entre Brasil e Estados Unidos. O governo americano iniciou a investigação sob a Seção 301 para avaliar o desequilíbrio tarifário entre os dois países, onde o Brasil impõe taxas proibitivas a produtos americanos, enquanto busca vantagens na reciprocidade. Ao visitar feiras internacionais de fornecedores, percebo na prática o que os números gritam. A nossa carga tributária, aliada à ineficiência burocrática, torna o produto importado o dobro do preço original. Quando questiono parceiros internacionais, a resposta é de espanto absoluto diante da nossa estrutura de imposto sobre imposto. O que estamos vendo agora é a possibilidade real de uma retaliação tarifária severa. Diante desse cenário, a atitude do Palácio do Planalto foi, no mínimo, temerária. O governo Lula optou pelo silêncio, ignorando a maior economia do mundo em um processo vital para o nosso comércio exterior. Enquanto isso, o senador Flávio Bolsonaro, em uma manobra estratégica e ousada, inscreveu-se para defender os interesses brasileiros em Washington. É uma jogada de mestre que redefine o xadrez político. Enquanto a diplomacia petista se recolhe, refugiando-se em uma retórica de soberania que não se sustenta frente à realidade econômica global, Flávio assume um papel de protagonista, agindo como um estadista que antecipa necessidades nacionais. O Trump, por sua vez, pavimenta sua influência na América Latina, citando vitórias da direita como extensões do seu próprio projeto, o que coloca o Brasil em uma posição de teste para os próximos meses. O vácuo deixado pelo silêncio de Lula não é apenas um erro diplomático, é um convite para que a oposição se legitime no exterior. A realidade é que o Brasil é taxado porque taxa, e a investigação americana busca apenas restabelecer uma igualdade básica. Se o governo atual acredita que pode ignorar a Casa Branca e sair ileso, está cometendo um equívoco histórico que será pago pela indústria e pelo consumidor. A ausência de um representante oficial brasileiro nesta audiência da Seção 301 não apenas enfraquece nossa posição, mas sinaliza ao mundo uma capitulação, ou pior, uma completa desconexão com as regras do jogo global. A movimentação de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos não é um ato isolado, mas uma peça fundamental de um projeto de poder que ganha tração em tempo real. Ao se apresentar como senador e pré-candidato à presidência, ele rompe o protocolo tradicional e ocupa o espaço que deveria ser do Itamaraty. A estratégia é clara. Enquanto o atual governo se perde em narrativas internas que visam apenas agradar sua base radical, Flávio constrói pontes com o capital político de Donald Trump. O anúncio de Trump, destacando seu papel como influenciador das vitórias conservadoras na América Latina, não foi um acaso. É a sinalização de um alinhamento continental. Flávio compreendeu que a política externa moderna é feita de gestos de autoridade e prontidão. Ao se voluntariar para defender o Brasil e o setor produtivo, ele contorna a apatia do governo petista e envia uma mensagem direta aos investidores e políticos americanos. Existe no Brasil uma alternativa que não apenas entende o livre mercado, mas que está disposta a negociar a remoção de barreiras que sufocam nossa economia. Essa dobradinha Flávio Trump gera um efeito de autoridade imediato. Ele não está apenas discursando, ele está agindo onde o governo Lula prefere fugir da raia. Essa postura antecipa o papel que ele pretende desempenhar como um eventual chefe de Estado. A narrativa de que ele joga contra o Brasil é a cortina de fumaça usada pelo PT para esconder sua própria incapacidade de lidar com potências globais. Na verdade, ao buscar uma solução negociada para as tarifas e proteger o sistema PIX de possíveis ataques ou desequilíbrios, ele coloca-se em uma posição onde a comparação com a inércia lulista torna-se inevitável. O resultado dessa articulação poderá ser sentido nas urnas, pois o eleitor percebe quem busca soluções pragmáticas e quem se esconde atrás de ideologias. O protagonismo não é algo dado, é algo conquistado.
E o senador entendeu que, em um mundo globalizado, a relevância doméstica passa obrigatoriamente pela projeção internacional. Ele está, sem dúvida, pavimentando o seu caminho, transformando uma crise tarifária em um palanque global, enquanto o Planalto observa, inerte, o desenrolar de uma estratégia que pode custar caro à sua reeleição. O cenário eleitoral em São Paulo está sofrendo uma transformação profunda que reflete diretamente na estratégia nacional para 2026. A desistência de figuras como Kim Kataguiri e Paulo Serra da disputa pelo governo paulista não é apenas um detalhe estatístico. É a consolidação do voto conservador em torno da candidatura de Tarcísio de Freitas. Ao reduzir a dispersão, a direita em São Paulo caminha para um afunilamento que, segundo projeções técnicas, pode levar à vitória de Tarcísio já no primeiro turno. Para o governo Lula, isso representa um pesadelo estratégico. A lógica é simples. Se Fernando Haddad perder no primeiro turno, Lula não terá palanque forte em um eventual segundo turno na capital financeira do país. E a força política de Tarcísio será catapultada nacionalmente. Esse vácuo de poder em São Paulo é o cenário perfeito para que Flávio Bolsonaro, que já se articula como alternativa presidencial, ganhe o apoio de uma máquina estatal robusta e influente. A política, como sabemos, é feita de gravidade, e neste momento, os votos conservadores que estavam pulverizados estão caindo, por atração própria, no colo do atual governador paulista. O desespero da esquerda é evidente ao tentar forçar um palanque para Lula, mas a realidade dos números é implacável. O afunilamento eleitoral em São Paulo é o termômetro do que veremos em todo o país. Uma direita que aprendeu a unidade em prol de um projeto de poder mais amplo. Enquanto isso, o PT, preso em contradições internas e na necessidade de proteger a figura de Lula, não consegue dialogar com o eleitor paulista moderno. O Tarcísio de Freitas, ao consolidar sua liderança, torna-se o fiador principal de uma direita que olha para o pós-2026 com clareza. O Lula, ao ignorar essa movimentação e focar apenas no desgaste de seus oponentes, corre o risco de perder o controle sobre o maior colégio eleitoral do Brasil. O pesadelo petista não é apenas uma derrota em São Paulo, é a perda da narrativa de que a esquerda ainda possui hegemonia. A matemática política não mente, e o deslocamento de forças em São Paulo sinaliza que o eleitor está cansado de velhos discursos e busca resultados concretos. Estamos observando um processo de erosão institucional no Supremo Tribunal Federal, marcado por um racha público entre ministros e uma crise de comunicação sem precedentes. A entrevista de Gilmar Mendes, ao classificar a conduta de André Mendonça como erro crasso, ao tratar de delações seletivas, expôs o que muitos analistas temiam. A Suprema Corte está, literalmente, se quebrando ao vivo. Quando um ministro chama a ação de outro de impropriedade legal, a segurança jurídica, pilar de qualquer democracia, entra em colapso. O Supremo parece ter perdido a capacidade de dialogar com a sociedade. Eles vivem em uma bolha de autoridade que ignora o sentimento das ruas. O caso das delações, particularmente a de Daniel Vorcaro, é o epicentro dessa disputa de narrativas. Enquanto Moraes insiste em inquisições que a lei e parte da corte questionam, o sistema como um todo perde a credibilidade. O desgaste é visível. A postura de Gilmar, que outrora era o mestre da articulação, agora é contestada até por articulistas alinhados à esquerda, como Josias de Souza, que percebem a seletividade e as contradições no discurso do magistrado. A corte está, na prática, fornecendo munição para que a defesa de Bolsonaro reivindique no futuro a anulação de processos baseados em vícios procedimentais. O que vemos hoje é uma sucessão de erros de mídia. Ministros que se acham deuses, incapazes de perceber que a opinião pública, mesmo que silenciosa, está absorvendo cada um desses tropeços.
O excesso de ativismo judiciário, somado à clara seletividade em relação a quem investigar e a quem poupar, está minando a legitimidade do STF. Quando o juiz se torna parte do processo, ele deixa de ser o árbitro da democracia e passa a ser, inevitavelmente, um ator político. E um tribunal que age como ator político está destinado a ser confrontado pela política. A estabilidade do país depende de um Supremo que retorne aos seus limites constitucionais. Mas o que vemos é uma escalada onde cada decisão vira um embate ideológico. A ruína de uma corte não acontece de uma hora para outra. Ela ocorre através desses pequenos sinais de desrespeito à lei e à liturgia do cargo. Algo que, hoje, infelizmente, é o padrão no STF. A América Latina está vivendo um fenômeno de correção de rota. Após décadas de hegemonia da esquerda, que muitas vezes flertou com modelos autoritários, vemos uma onda conservadora varrendo o continente. O desejo por segurança, ordem e crescimento econômico superou a sedução pelo discurso progressista. Países como Argentina, Paraguai e Equador, e movimentos em nações como Peru e Colômbia, mostram que o eleitor latino-americano está exausto de promessas vazias e de regimes que destroem a economia em nome de ideologias fracassadas. A Venezuela tornou-se o exemplo mais tenebroso desse fracasso. O que era propagandeado como um regime de justiça social revelou-se um desastre total, com repressão sangrenta e colapso econômico completo. Esse pesadelo vizinho serve como um antídoto contra o populismo de esquerda no Brasil. O eleitor hoje é mais informado. Ele entende que a Venezuela não é um acidente, mas o destino final do tipo de governo que o PT defende. O Lula, ao manter laços ambíguos com o regime de Maduro, paga um preço eleitoral silencioso, mas real. Enquanto o governo brasileiro se perde em burocracias e gastos desenfreados, o resto do continente busca reformas de produtividade e combate implacável ao crime organizado. A proposta de tratar facções criminosas como terroristas, inspirada em exemplos da América Central, começa a ganhar terreno no debate brasileiro, provando que a pauta da direita não é apenas econômica, é, acima de tudo, de sobrevivência. O Brasil está, querendo ou não, inserido nesse contexto continental. A diferença é que aqui ainda temos um líder com forte conexão emocional com as classes menos favorecidas, o que cria um entrave temporário para a guinada à direita. No entanto, o tempo é o senhor da razão. À medida que os exemplos regionais de crescimento e segurança se consolidarem, o eleitor brasileiro fará a mesma pergunta: por que eles podem e nós não? A aposta da direita é que a competência econômica e o combate real à corrupção e à violência falarão mais alto. O Brasil está num momento de escolha, e a onda azul, que varre os Andes, está batendo às nossas portas, impulsionando a busca por um modelo de país onde o mérito e a segurança da família sejam o norte. Ao olharmos para o futuro imediato, 2026 se apresenta como o fim de um longo ciclo político no Brasil. A era Lula, mesmo que conte com uma base fiel, está esgotada intelectual e economicamente. A gestão petista, pautada em gastos públicos e na estatização disfarçada da economia, choca-se com as necessidades de um país que exige reformas estruturais e seriedade fiscal. Minha análise aponta que, independentemente do resultado final, o Congresso Nacional será ainda mais conservador. O Senado, que renovará 2/3 de sua composição, deverá ser o grande bastião de uma direita que não apenas vota, mas que pauta o debate. A esquerda brasileira, ao se recusar a debater temas sensíveis, como a punição real para menores infratores e a proteção da soberania contra o crime organizado, entregou o protagonismo à oposição. O que vemos hoje, com a ascensão de Flávio Bolsonaro e a consolidação de Tarcísio, é o ensaio de um novo Brasil. O Lula pode até ter a máquina, mas a direita tem a narrativa e o apoio popular nos temas que realmente importam: segurança e economia. A pergunta que fica não é se a esquerda vencerá,
Mas o que sobrará dela após o fim deste mandato? A direita, por outro lado, está amadurecendo. A expectativa de que nomes como André Mendonça atuem com cegueira jurídica e imparcialidade, como se espera de um magistrado, é o passo necessário para a normalidade democrática. Se o sistema judicial brasileiro parar de ser visto como um braço político, ganharemos em credibilidade internacional. Acredito que estamos construindo uma democracia mais madura, onde a alternância de poder não será vista como uma ameaça à existência do país, mas como o exercício básico da soberania popular. Preparem-se, pois os próximos meses serão intensos. O desgaste da atual gestão é visível em cada manchete e em cada nova crise. O eleitor está observando, aprendendo e preparando sua resposta para as urnas. Não perca a oportunidade de acompanhar essa transição histórica de perto. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e faça parte da análise política mais independente do Brasil. Como Eric Barros, comprometo-me a trazer a verdade, sem filtros e sem as amarras que prendem a grande mídia. O futuro está sendo escrito hoje.